Mas antes de falar da conclusão de Salomão, eu gostaria de falar um pouco sobre a morte. Eita! A morte, pastor? Isso, a morte. Todos nós um dia morreremos. Quem concorda com essa declaração aí? Alguns antes, outros depois, né? Quem acha que vai morrer antes do pastor Machado aí, diga amém, bem forte. Eu ouvi uns améns aí. Mas preste atenção. Já percebeu que nós, que sabemos que vamos morrer um dia, parece que nós temos uma sensação que nós temos que fazer alguma coisa antes de morrer. Algumas culturas, embora a nossa brasileira não tenha assim uma expressão, uma palavra que defina esse sentimento, em outras culturas, em outras línguas, em outras nações existem. Talvez muito por causa, talvez, né, do poder econômico de cada nação. Então as listas de prioridades de um para o outro acaba variando, né? Mas parece que todo mundo tem uma sensação que tem que fazer alguma coisa antes de morrer. Eu queria que você pensasse aí, o que você gostaria de fazer antes de morrer? Pode ser um sonho, não sei. Pode ser uma viagem, pode ser algo simples. Ai, pastor, antes de morrer eu quero, pelo menos uma vez, entrar na jaula junto com o leão e fazer um carinho no leão. Pode ser que você tenha, né? Diz que lá na Argentina tem um zoológico que você entra dentro da jaula do leão, porque dizem que os leões são veganos. Até os leões conseguem ser veganos e vocês não, né, irmãos? Mas, enfim, o que você gostaria de fazer antes de morrer? André, você que é uma pessoa assim tão participativa, o que você gostaria de fazer antes de morrer? Vamos começar comigo, né? É melhor começar comigo? O que eu gostaria de fazer antes de morrer? Eu gostaria de ter um iate. Tô brincando. Sei lá, eu, Carlos Machado, vou numerar pelo menos 3 coisas aí, ou 2. 1, conhecer Jerusalém. Legal, né? Estão vivos aí? E lá onde Jesus foi, lá. Alguém já foi em Jerusalém? Uma outra coisa que eu gostaria de fazer, a gente nem pensa nisso, né, irmão? Pagar as contas, não. Aí já tá demais já, né? Vou falar um só. Bom, conhecer Jerusalém. Pensa, você, e no show do Metallica. Mas antes de morrer, porque logo eles morrem também, né? E você, Emerson, o que você gostaria? Deve ser boa, hein? Pular de paraquedas. Pular de paraquedas deve ser legal. Deixa eu te falar uma coisa. São coisas muito interessantes, viu? A outra senhora lá, a menina, falou que quer aposentar e viajar. A outra quer ir para a Europa. O menino ali quer ter uma moto. A outra quer ser mãe. O outro pai. Dubai. Você há de concordar comigo que são programas interessantes. Já pensou no erro? Você ainda está no São Paulo? Meu Deus, esse é muito fanático, né? Irmãos, mas vamos ao texto. Sabe por que eu quero falar sobre isso com vocês? Eu lembro que uma pessoa que eu conheço, que esteve presente com a gente aqui um tempo, um familiar desta pessoa recebeu ali, infelizmente, um diagnóstico do médico, e essa pessoa partiria em determinado tempo. E essa pessoa começou a marcar vários programas para desfrutar ao lado daquela pessoa. Você há de concordar comigo que essa é uma tarefa meio difícil, né, irmãos? A gente lidar com a realidade da morte. Porque embora a gente saiba que nós vamos morrer, mas vamos ser sinceros, nós não ficamos pensando nisso o tempo todo.
Embora existam pessoas que sim, pessoas que possuem determinada enfermidade e elas pensam nisso. Para elas a morte, digamos que é um pouco mais real, ou bem mais real. Nessa parte, Salomão ele se preocupa com a morte. Vamos ver de que forma se dá essa sua preocupação com a morte. Amém, queridos? Mas antes eu vou fazer uma oração para Deus realizar o sonho de vocês. Para vocês irem para Disney com dólar a R$6, tá bom, Bruna? Né? Amém? Vamos fazer um pedido e colocar aqui em cima e queimar o pedido, uma grande fogueira nessa manhã. Legal, né? Uma grande fogueira dos pedidos. Olha que coisa mais Cuscus Clã, né, irmãos? Deus me livre. Vamos lá, Eclesiastes 2, versículo 12. O negócio de fogueira me dá um medo, né? Diz assim, versículo 12, versículo 13, 14, 15 e 16. Contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica do que as trevas. Entendi que o sábio tem os olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte. Diante disso, pensei mais profundamente: ora, se o que acontece com o insensato acabará correndo comigo, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Então retruquei a mim mesmo: vê, isso semelhante a tudo mais é pura vaidade e não faz sentido. Assim nem o sábio e nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras, pois ambos simplesmente serão esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira do insensato? Eita! Então observe que ele vai relacionar a morte com a qualidade de vida que ele havia tido. Ele vai dizer assim: olha, eu não consigo entender, eu sendo uma pessoa tão sábia, tendo experimentado tantas coisas, eu ter o mesmo fim que um tolo. Alguém que levou a vida de forma insensata, alguém que levou a vida de forma louca, ter o mesmo fim que eu terei. Então, ele se vê preocupado com a morte. E como eu dizia agora há pouco, pensar na morte não é algo muito fácil. É fácil, gente? Vamos lá, queridos, eu quero que vocês participem. Tanto é que, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem plano, como é que é o nome daquele plano que fala? Plano funerário. Quem aqui tem plano funerário? Só você, Letícia, meu Deus do céu. Não dá um negócio ruim fazer plano funerário, irmãos? Vou lá fazer o meu plano funerário. Eu vou fazer o meu plano funerário? Que coisa esquisita. Qual caixão que eu vou escolher aqui para morrer? Eu quero um com a letra M, assim, ó. Uma coisa que você não quer ficar pensando, não é verdade? Pois é. Mas, gente, é necessário a gente colocar a morte na equação das nossas vidas. Lembre-se que Salomão havia experimentado quase tudo e que esses experimentos foram analisados por ele. Ele experimentou a ciência, o prazer, o trabalho, a sabedoria, e ele chegou a uma conclusão: tudo é rebelde, tudo é vaidade.
O sentido, o verdadeiro sentido da vida não pode ser encontrado nesses experimentos. Mas aqui há algo de interessante, irmãos. Porque já perto da sua morte, Salomão ele vai concluir que a sabedoria ela é melhor do que a loucura. Mesmo ambos, louco e sábio, terem os seus finais iguais. Então isso mostra que Salomão não caiu no erro do relativismo. Lembra lá no início do estudo de Eclesiastes que nós falávamos que o mundo em que nós vivemos há sem dúvida nenhuma um mal impregnado em suas raízes, e esse mal é o relativismo. Viver sem ordem, viver sem diretriz, viver sem norma, sem padrão. Eu tomo liberdade de falar aqui porque a minha esposa é uma estudiosa da área, mas eu fico imaginando comigo, irmãos, como não deve ser contraditório, como deve ser difícil alguém que estuda, por exemplo, psicanálise, psicologia, psiquiatria, e ter que lidar com esse mundo tão relativista, que praticamente não tem diretriz, ordem, não há nenhum fundamento sólido, tudo é o que você quiser que seja. Como é que você trata alguém dentro dessas premissas? Difícil, hein? Como não deve ser difícil para um médico, por exemplo, a gente teve a pandemia aí para provar isso, para um médico ter que ver, ouvir um político interesseiro, ignorante na área, ter que determinar certa regra para ele, e ele que estuda 5, 10, 15 anos, ter que simplesmente aceitar aquilo, deve ser difícil. Só que Salomão não. Mesmo tendo experimentado tudo e chegado à conclusão que nada daquilo era suficiente para responder às questões da vida, ele não cai no relativismo. No relativismo de dizer, então, já que nada faz sentido, então vamos viver do jeito que a gente quer. Não. Ele vai concluir que a sabedoria é melhor do que a loucura. Ele não vai dizer, então vamos viver desordenadamente, porque amanhã, lembra da frase dos epicureus? Certamente amanhã morreremos. Então, a despeito da falta de sentido dos seus experimentos, ele conclui que a sabedoria é melhor do que a loucura. Amém? E nós precisamos entender, queridos, que a vida, ela funciona melhor quando se há entendimento. A vida funciona melhor quando se há sabedoria. Concorda comigo nisso, gente? Não funciona melhor? Não é tão difícil quando você é ignorante em alguma coisa? É difícil demais. Por exemplo, se você tem um carro, o teu carro dá um problema, faz um barulho. Como você é ignorante naquela área, você fica desesperado, você já fala, meu Deus, agora eu vou gastar R$1.000 com esse motor. E às vezes você chega lá no seu amigo que é mecânico, ele fala, não, é só uma pecinha aqui, vamos olhar. E ele fala, só essa pecinha, troca aqui, está funcionando. Aquilo dá um alívio, né? É tão difícil quando você não sabe fazer alguma coisa. Claro que a sabedoria que Salomão vai se referir não é uma sabedoria aplicada em algumas áreas da nossa vida, mas sim na forma que nós gerimos nossas emoções, nossos sentimentos, nossos corações, nossas atitudes, nossas escolhas dentro da providência divina, claro, né? Pois é. Então, querido, já que a vida funciona melhor quando se há entendimento, é com sabedoria que nós precisamos encarar a realidade da morte. Porque a morte, vamos concluir, ela é algo brutal. Ela é algo difícil de ser aceita, justamente porque o ser humano não foi feito para a morte.
Deus não fez o homem para dizer assim, vamos matá-lo durante um tempo. Não, Deus fez o homem para que ele experimentasse do maior dom de Deus, que é a vida eterna. Mas o pecado impediu o homem. Então a morte, ela entra justamente com uma separação do corpo e da alma, e isso é brutal. A única coisa que tem o poder de separá-lo de Deus é justamente o pecado. Então é necessário que nós sintamos. Quando Salomão começa a falar de morte, sem dúvida nenhuma, ele vai falar por outras vezes, em outras ocasiões em Eclesiastes, ele quer que sintamos o peso da nossa fragilidade. Porque não pensar na morte, sabe? Por isso que a gente às vezes nem pensa muito no que a gente vai fazer antes de morrer, porque de repente dentro de nós a gente acha que a gente nem vai morrer tão cedo assim. Essa é uma forma humanista de não aceitar a realidade da morte em nenhum custo, e tentar e provar para nós mesmos que nós somos imortais. O grande erro dos jovens é achar que são imortais. Essa madrugada eu estava dirigindo o carro, entrou uma galerinha jovem, estava trabalhando lá no Uber. Eu estava ouvindo uma música na Mix, rádio de jovem, e estava tocando lá Black Eyed Peas. Eu ali, jovem. E eles entraram atrás, e aí uma reclamou assim: ah, você quer que eu fique feliz, mas com essa música de velho? Eu falei assim, como eu pensei comigo, já vai ganhar um no final aqui, né? Isso se eu não der uma esticada na corrida, né, pastor Pedro? Como assim? Eu sei que essa música era jovem, né? Mas não, é muito rápido as coisas. E a sensação que o jovem tem é que ele é muito jovem se comparado a outras pessoas. Não é verdade? Outro dia meu filho veio querer falar com esse negócio que eu sou velho. Eu comecei a falar tanta coisa com ele, irmão, de futebol americano, de Fórmula 1, disso, tudo coisa que ele não sabe. Ele falou, peraí, então, quer dizer que eu não sou velho? Quer dizer que eu não sei as coisas? Vamos lá, vamos conversar então, da guerra, disso, de ciência. Mas o jovem, ele acha que ele está muito distante da morte, por isso ele vive como se fosse imortal. Mas é importante falar que isso não acontece apenas com jovens, todos na vida agem assim, tentando deletar de seu imaginário essa realidade que nós somos frágeis. E a gente só cai na real da nossa fragilidade quando a gente é exposto a alguma coisa que demonstra essa fragilidade. Presenciei um acidente, você vai ver isso muito claro, você vai falar, nossa, como eu sou frágil. E aí eu não sei quem foi que falou aqui, irmão, acho que foi o Júnior, que eu quero realizar algo na minha vida, ter pelo menos 40 anos de vida a mais. Se todas essas coisas que vocês ambicionaram aí, ir lá ver a aurora boreal, comprar moto, aposentar e passear, conhecer as praias do Brasil, se você pudesse trocar tudo isso aí por mais 40 anos de vida, não, 40 anos de vida, não vamos ser mais parcimônia aí, por mais 10 aninhos de vida, além daqueles anos que você vai ter, você trocaria, irmãos? Hein? Claro, mais 10 anos de vida. Mais 10 anos de vida com qualidade, né? Porque se for 10 anos de vida de aquele velho arrebentado, dando trabalho para todo mundo, não vale, né? 10 anos bem assim, sabe? Vamos por 40 que é melhor, né, irmãos? Você trocaria? Ou melhor, quem gostaria de viver muitos anos aí, pelo menos uns 1000? Eita, aí era coisa boa, igual quem que é da Bíblia que viveu 1000 anos lá, é o Matusalém. Mas a Bíblia promete isso para você, quer ver? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1.
Colossenses 3:1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, aleluia, quem crê nisso aqui, meu Deus do céu? Visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Então lembre-se que viver com sabedoria é melhor. E ele está dizendo: busquem o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então a sabedoria que não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria que provém de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes a vossa vida, e a vossa vida agora está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, que coisa maravilhosa! Porque Paulo está dizendo: tem uma vida agora de sensatez, de sabedoria, porque a tua vida agora está escondida em Cristo. E quando Ele se manifestar, a nova vida que pertence a Ele será manifestada em glória. Ele está falando de uma vida além da morte, de uma vida eterna. Então quando eu chego para você e falo assim: você gostaria de não experimentar a morte? Quem está em Cristo não experimentará a morte. Foi Ele quem disse: eu sou a vida, e quem crê em mim não morrerá. Aleluia! Não morrerá. Sabe, queridos, por isso que Eclesiastes é um livro cristocêntrico, porque na sua cosmovisão, na sua forma de nos ensinar a viver a vida, ela aponta para o Evangelho. Então, qual é a certeza que o cristão tem que ele não perderá a sua vida? Porque a vida não é dele, a vida é de Cristo. É o que o texto está dizendo. Então, assim, com a sabedoria de Cristo, com a mente de Cristo, tendo a vida escondida em Cristo, nós teremos uma vida sensata. E é isso que Paulo vai dizer, por exemplo, para o povo de Coríntios. Quer ver? Volta um pouquinho aí, 2 Coríntios capítulo 13. Segundo Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim, sem mais, 2 Coríntios 13, 11, sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutualmente, tende um só pensamento principal e vivei, olha só, em tranquilidade, em harmonia, e o Deus de paz estará convosco. Então ele está dizendo: olha, a tua forma de viver cristão tem que ser uma vida quieta, em paz, em tranquilidade. Mas tem uma agitação aí, as pessoas estão preocupadas. Você tem que ser diferente disso, porque agora a tua cosmovisão, a tua crença é que a tua vida está escondida em Cristo, e se ela está em Cristo, Ele já venceu a morte. O que a Bíblia diz? Louco se hoje te pedirem a tua alma. Quantas são as pessoas que estão vivendo loucamente hoje? Faça uma análise. Pegue o carro um dia e rode pela cidade na madrugada. Grandes centros como São Paulo, por exemplo, você vai ver a barbaridade que os nossos jovens, quando eu digo jovem, tem muito velho também, estão vivendo de forma louca. Pegue esse mesmo carro e depois vá para os centros empresariais. Vejam como os empresários, os homens de negócios, estão vivendo como loucos. Depois passa lá pelo campo político, você vai ver como os estadistas estão vivendo como louco. Mas quando Jesus está dizendo: louco se hoje te pedirem a tua alma, Ele está dizendo: a morte chegará para todos.
E o que define se no decorrer da nossa vida ela foi útil ou fútil é se nós estamos abrigados em Cristo, se a nossa vida está nele, se nós temos a nossa vida nele. Então, querido, se você tem a sua vida em Cristo, significa que a mentalidade dele te dará uma sabedoria para viver uma vida quieta, com paz, piedosa, em esperança de uma vida eterna. Logo, se você nascer, grave isso, se você nascer uma única vez, você terá 2 mortes. Mas se você nascer 2 vezes, você terá uma única morte. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Se você nascer uma única vez, a física, você experimentará a morte física, mas a morte eterna. Logo, se você nascer 2 vezes, a física, mas nas águas do batismo, então você terá apenas uma morte, que é a morte física, porque a vida eterna já está garantida por eles. Aleluias. Certifique-se que você nasceu 2 vezes. Certifique-se que você vive em Cristo, que você renasceu em Cristo, e que a mentalidade dele te dará uma vida de sabedoria, uma vida de quietação. Não há nada mais lindo que um jovem que é quieto. Eu não digo um jovem que não curte a vida. Por exemplo, domingo à noite eu acabei o culto aqui. Nossa, parece que foi ontem, né, irmãos? E aí eu fui sair para trabalhar. E aí eu fui parar lá na Anália Franco. Aí entrou 3 jovens. Acho que eram 2 meninas e um rapaz. E eles eram presbiterianos. Eles estavam num bar. Era um boliche, na verdade, né? Mas foram lá para poder jogar boliche, beber, conversar e coisa e tal. E a viagem era longa, era lá para Liberdade. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas deu uns 20 minutos. E eu fui ouvindo a conversa deles. E ali eu fui vendo a diferença de um servo de Deus. Eles estavam num lugar, irmãos, onde provavelmente muita gente sai de lá bêbada, com a vida sem rumo nenhum. E eu ouvindo a conversa deles, e aquilo me trouxe uma alegria tão grande, porque eles estavam vindo de um lugar de diversão, mas pela maturidade da conversa deles, eles sabem usar aquele lugar de diversão como uma dádiva, como uma bênção para as suas vidas. E eles iam conversando sobre trabalho, sobre um lá que tinha uma avó que tinha Alzheimer, e a forma que eles estavam tratando dela, cuidando dela. E aquilo me deu uma alegria, irmãos, porque ter uma vida sensata, quieta, equilibrada, não significa que a Bíblia vai te restringir da felicidade. Pelo contrário, ela vai posicionar a felicidade em sua vida, mas para que você tenha ainda mais esperança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então eu acho importante nós aqui observarmos quando Salomão começa a falar da morte, porque a impressão que dá é, já que vamos falar da morte, então vamos ser o mais loucos possíveis, porque daqui a pouco nós morreremos. Não. Salomão conclui: a sabedoria é melhor. E segundo Colossenses, essa sabedoria, esse pensamento que vem do alto, é aquilo que recebemos do Espírito Santo por nascermos de novo na pessoa do Senhor Jesus. Vamos continuar em Eclesiastes? Volta para Eclesiastes, porque a gente vai à grande conclusão agora. A gente vai finalizar na grande conclusão. Voltem aí, queridos, Eclesiastes 2, vamos do 17 ao 23 agora. Diz assim: detesto a vida, pois vejo que a obra que realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é rebilo, ou no grego matatóis, né? Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Dá uma paradinha, pastor. Isso não seria uma contradição de Salomão, não? Por quê? Porque o mais atento
Lembra que lá no capítulo 2, versículo 10, olha aí, 2:10, olha o que ele diz: de tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada, jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, e essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Ué, pastor, numa parte ele diz que está completamente feliz e realizado com as suas conquistas, e agora ele está dizendo que ele detesta a vida. Isso não soa como se fosse uma contradição? Olha que ele diz mais aí, ó: detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio e honesto? Todavia, ele será um verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol, e isso também não faz o menor sentido e vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desprezo, tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo, né? Você há de concordar comigo que trabalho, por vezes, ele é muito bom para você, mas é um sabor agridoce aqui, né? Por outro lado, o trabalho ele te enche muitas paciências, por melhor que ele seja. Concordam comigo nisso, gente? Na verdade, você fala: nossa, estou cansado disso aqui. Olha aí, continue. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento, sucesso e deixe sua porção como herança a um outro que não trabalhou. Repare que Salomão, ele está sendo aqui extremamente individualista, e ele está pensando nele. Ou seja, o que o seu sucessor iria ou deixaria de fazer, ele está entendendo aqui que atrapalharia o legado dele, o nome dele. Olha como o ser humano em si, ele é vaidoso, egoísta. Isso também é vaidade, uma grande injustiça. Sendo assim, o que resta do homem de todo o trabalho e ansiedade que o seu coração se afadigou debaixo do sol? Pela última vez aqui no versículo 22, ele faz a pergunta de novo: ei, e aí, qual é a vantagem de todo o nosso trabalho? Irmãos, a palavra hebraica detestei aqui é a palavra saneti. Eu não sou um expert em hebraico, pelo contrário, nem estudo hebraico. A gente vai pegando isso aqui em referências e comentários. Mas o que mais se aproxima para nós desta palavra, porque o verbo senati, ele abrangeria então um leque de emoções. Então, o que mais se aproxima aqui do original daquilo que Salomão está dizendo seria: eu tive aversão. Então, observe como Salomão está sendo profundo nisso que ele está dizendo. Irmãos, no momento, vamos falar um pouco do prazer aqui, porque Salomão ele se entregou muito ao prazer. No momento da prática do prazer, bate uma profunda sensação de alegria. Só que com o tempo aquela sensação ela vai se desgastando, e às vezes ela acontece num tempo mais curto, às vezes mais demorado. Você se esquece, e por mais que tenha sido uma sensação boa, ela não tem tanto significado para você. Pior ainda, se a sensação desse prazer não for para a glória de Deus, não for usada como um dom, ela vai gerar um sentimento oposto, de ódio em você, uma insatisfação. Quer ver um exemplo bem claro que eu posso te dar? Vamos supor que você está de dieta. Quem faz dieta, irmãos? Você faz dieta. Só 2 pessoas levantou a mão, Rodrigo e Eliene só, meu Deus. O resto é todo mundo magro, né? Não precisa. Você está de dieta. Só que sabe aquele dia que você está com muita raiva? E quando a gente está com muita raiva, a gente quer o quê, irmãos? Comer. Você falou: preciso comer alguma coisa porque hoje eu estou com muita raiva.
como você fica com raiva quase todo dia, então você quer comer todo dia, não é verdade? Aí você tá de dieta, tá bonitinho fazendo a dieta, já tá um mês já. Aí você vai lá e compra aquele potão de sorvete, sabe? E você come todo aquele pote de sorvete. A sensação instantânea é de prazer, é de uma realização. Mas com o tempo, e essa cobrança é muito rápida, bate ou não bate um remorso? Você fala, meu, eu não devia ter feito isso. E você começa a cobrar você fala, eu sou um demônio, eu sou um diabo, eu sou um miserável. Ai! Aí você fica com raiva e come de novo, né? Oh meu Deus, tudo é vaidade, né, irmãos? É isso que eu estou dizendo. Então, quando Salomão está dizendo que ele odiou a vida, é importante nós entendermos que boa parte das experiências de Salomão, da qual ele analisou, se deram quando ele estava decaído, entregue ao estilo de viver daquelas pessoas que ele colocou em seu palácio. E é esta vida que ele detestou. Não a vida que se concebe como dádiva, que se recebe como dom de Deus, mas essa vida da qual não se enxerga nenhum sentido final, essa vida sem propósito, esse viver loucamente, essa concepção que, se nós morreremos, então vamos viver, comer e amanhã nós morreremos. Esta é a vida que ele teve aversão, não a vida concebida como dom, mas uma vida onde nada faz sentido, onde tudo é subjetivo. Estão compreendendo isso, queridos? Amém, irmãos? Então qual é a conclusão que nós podemos chegar? Porque Salomão ele faz pela última vez a pergunta: qual proveito o homem tem no seu trabalho? E todos os experimentos de Salomão levaram ele num impasse. Afinal, tudo é rebil, tudo é vaidade. Mas o impasse para o homem não é um impasse para Deus. E a conclusão que ele chega: qual proveito tem um homem em todo o seu trabalho? Ele vai responder agora. Essa é a grande conclusão. Nós lemos lá no início da sessão. Vamos ler de novo? Versículos 23, 24, 25 e 26. Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor, é tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Isto é de igual modo ripio. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que se realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede a sabedoria, o entendimento e a felicidade às pessoas que nele têm o prazer, que temem a Ele. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isso é vão e frustrante. Então, basicamente, não há nada natural, intrínseco, inerente no homem. Sabe aquela ideia humanista? Que nós vamos resgatar de dentro de nós a solução? A Bíblia vai dizer: não vai conseguir, não vai ser possível. No próprio livro de Eclesiastes diz que não tem ninguém que pratique o bem sem pecar. Então ele vai dizer: não é no homem essa bondade que nós vamos encontrar. 2, ninguém pode apreciar as dádivas como comer, beber, se alegrar,
à parte, separado de Deus. Como assim, pastor? Eu conheço um monte de ateu, eu conheço um monte de gente que não acredita em Deus, em religião nenhuma, e ela bebe, ela come, ela é feliz, ela desfruta. E eu te pergunto, quem te disse que ela desfruta? Porque participar nem sempre é desfrutar, né? Já viu aquelas pessoas que têm o paladar um pouco mais apurado? São pessoas que desfrutam de algo. Já sentou perto de uma pessoa e você comeu um negócio de um paladar tão apurado, e aí você olha para ela, ela está comendo como se ela estivesse comendo areia. Dá uma raiva em você? Você vai e faz um prato todo bem preparado, com sabores, com tempero, sabe? Aí você dá uma pessoa, e aí, o que você acha? Beleza. Parece que você comeu ração, caramba, o que é isso? Quem disse que são todos os homens que estão apreciando tudo aquilo que há no mundo? Será que alguém que está fazendo sexo está apreciando o sexo? Porque a questão aqui não é a quantidade. Será que um jovem que está beijando 10 meninas numa balada, ele está apreciando o beijo? Ou uma menina que está fazendo com um rapaz, né? Será que todo mundo que está postando uma foto no Instagram está apreciando o lugar onde ela está? A gente vive uma geração que hoje ela está mais preocupada com mostrar do que precisamente com apreciar aquilo que ela está mostrando. Você concorda isso comigo, gente? É verdade ou não é verdade? É igual aquele videozinho que tem, né? Tá o cara emburrado de um lado assim, num estádio, em algum lugar, num show, e a menina emburrada do outro. Aí ela pega o celular, faz uma selfie, eles dão um sorrisinho bonitinho assim, aí ela guarda o celular e os dois emburram de novo. Quem vê aquela foto fala, nossa, que coisa linda, né? Mas aquilo que se está mostrando não condiz com o fato. Então aqui é algo claro. Ninguém pode apreciar as dádivas à parte de Deus, porque é Ele quem concede todas essas coisas. Irmãos, a melhor forma de nós concluirmos essa sessão de Eclesiastes, desfrutando a vida como um dom de Deus, eu encontrei num livro de um dos grandes biblistas do Velho Testamento, que é o Walter Kaiser Jr. O livro é Eclesiastes, comentário sobre Eclesiastes. E foi justamente essa parte do livro que eu pedi para a Jennifer mandar para vocês. Porque repare, Salomão ele vai dizer claramente que todas essas coisas, comer, beber e se alegrar, só pode ser experimentada se for concedida pelas mãos de Deus. Pega o celular de vocês aí, vê se vocês receberam aí, irmãos. Vocês receberam, gente? Vamos ler então. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando comigo. Porque essa é a síntese, a conclusão dos versículos 23, 24, 25 e 26. O propósito da vida não pode ser encontrado em nenhuma das coisas boas em si mesmas neste mundo. Lembra da semana passada? Dá uma paradinha aí, olhem para mim. Lembra da semana passada? Vamos beber para ser feliz. Vamos beber para esquecer os traumas. Ou vamos viajar. Ou vamos ganhar dinheiro. Não, eu estou trabalhando aqui para esquecer os problemas. O propósito da vida não pode ser encontrado em nenhuma das coisas boas em si mesmas neste mundo. Continue. Todas as coisas que chamamos de bens da vida, por exemplo, a saúde é um bem, a riqueza, as posses, comprar um carro, comprar uma casa, a posição, os prazeres, comer, beber, se alegrar, as honras e o prestígio escapam das mãos das pessoas. Porque todas essas coisas que você pode ter elas, mas perder, a menos
que recebamos como um dom de Deus. Porque aí o próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes que tudo que Deus faz, o quê? Eclesiastes 3, dura eternamente. Amém, queridos? Até que Deus dê às pessoas a capacidade de desfrutá-las e de obter satisfação com elas, elas simplesmente não podem em si mesmas substituir a alegria que vem de se temer a Deus e conhecê-lo. Aí está um outro problema, porque as pessoas acham que a alegria que é encontrada em Deus, amém, queridos? E a Bíblia fala em servir a Deus com alegria, com prazer, que o prazer em Deus pode ser substituído por um outro prazer. Este é o barulho que muita gente está dormindo. Quantas são as pessoas que saíram da igreja, de um ambiente espiritual, de um ambiente de comunhão, de um ambiente onde havia alegria, e trocaram, acham que trocaram, né? Porque não conseguiram, por uma outra alegria, por uma outra satisfação, e estão dormindo com esse barulho. Sabe o que é dormir com barulho? É dormir irritado, é dormir perturbado, é dormir cansado. Já deve ter acontecido com você em algum momento. É saber que você está gastando 8 horas ali que era para você estar descansando, mas você não vai porque alguma coisa está te incomodando. Não durma com esse barulho. Lembre-se que a chamada de Colossenses, de Coríntios e de Salomão é: vamos viver uma vida sossegada, quieta, e ter a verdadeira alegria. Sabe o que é dormir sem peso na consciência? Imagina se você tem uma conta e você está perturbado com aquilo, você consegue pagar, você dorme leve, tranquilo. Havia uma conta para você pagar, e essa conta era a conta do pecado, da morte, e Cristo quitou essa dívida para você viver em paz, descansar em paz. Isso é a verdadeira alegria, e só os que temem a Deus e conhecem podem desfrutar. Finalizando, Deus dá essa capacidade àqueles que começam pelo temor, isso é, amando-o, e é a alegria, e é aqui que a alegria começa e continua no propósito. Por isso Douglas Wilson vai dizer: alegria que resiste, alegria na força do limite, porque essa é uma alegria que ela é inabalável, ela vai durar, ela vai permanecer. Amém, queridos? Então vamos concluir e vamos entender que nós só podemos desfrutar de tudo aquilo que a vida nos concede se nós concebermos aquilo como dom de Deus. Por isso a nossa sessão é desfrutando da vida como um dom de Deus. T.T. Warren vai dizer no livro Liturgia do Ordinário: é necessário discernimento para desfrutar. E nós vamos reforçar isso. Para desfrutar tem que ter discernimento. Porque se você não tem discernimento, você não desfruta. Você torna a dádiva de Deus num ídolo, num Deus. E muitos, infelizmente, têm vivido uma vida baseados no merecimento humano, na sensação que o mundo deve alguma coisa a eles, ou que eles têm que provar alguma coisa para as pessoas, e isso só tem causado frustração em cima de frustração. Não, querido, desfrutar da vida como um dom significa que não é o homem que vai me trazer a felicidade, não é um lugar, não é um checklist conseguir fazer isso. Desfrutar da vida e ter a felicidade é entender que cada momento é uma dádiva que o Senhor tem nos entregado. Não é uma dívida do mundo. Ah, tal pessoa me traiu, por isso eu estou desse jeito. Mas Deus jamais vai te trair, jamais vai te decepcionar.
E a verdadeira felicidade você encontra nele, não nos homens. E se ela é de Deus, ela passa também por pessoas. Então nos homens você pode encontrar felicidade, mas porque Deus é o causador daquilo. Você está crendo nisso em nome de Jesus, irmãos? Amém? Grava o que eu vou te falar agora. Grava aí, grava. Está prestando bastante atenção agora? Está prestando bastante atenção agora? Quem é um crente aí do Senhor Jesus? Meu Deus do céu, quem é um crente do Senhor aí? Amém? Então presta atenção. Ninguém, eu estou dizendo ninguém, eu estou sendo radical agora. Ninguém é mais capacitado que o cristão para apreciar, para desfrutar da alegria, da comida, do vinho, do sexo, da música, do trabalho, de todas essas alegrias que o mundo, que Deus nos proporciona. Ninguém é mais capacitado do que o cristão para apreciar isso. Por quê? Porque o cristão deve entender a funcionalidade dessas coisas e o lugar dessas coisas, e saber que elas se tratam de dádivas. Não são Deus, não são ídolo para nós, mas são dádivas que nos comissiona, que nos mantém, que mantém a alegria que dura, mesmo com o tempo, mesmo na força do limite. As igrejas precisam falar mais disso, porque as igrejas passam muito tempo falando para os jovens, falando para os irmãos: não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Só que ela se esquece que na maioria das vezes aquilo que nós estamos proibindo são coisas que a Bíblia nos incentiva. Por quê? Porque o medo que nós temos de transformar a bênção de Deus num ídolo nos torna o que? Legalistas. Então eu não quero isso. É engraçado que essa mesma preocupação a maioria das igrejas não tem com o dinheiro, né? Já percebeu que as igrejas não passam, elas ficam o tempo todo falando: cuidado com o sexo, cuidado com o vinho, cuidado com a dança, cuidado com a alegria, mas quase ninguém fala cuidado com o dinheiro. E já percebeu quanto o dinheiro é o senhor das igrejas? Isso mostra o quanto elas são capitalistas, né? Não. Nós não estamos aqui para apenas dizer: cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo outro. Se nós tivermos o cuidado de falarmos: tenha uma vida centrada em Cristo, aí você alcança a maturidade para enxergar tudo aquilo que o Senhor te der, desde o trabalho até a diversão, como uma dádiva a ser desfrutada, a ser apreciada, a ser um motivador para você continuar na sua esperança em Jesus, como o Senhor da sua vida eterna. Amém? E é por isso que Salomão ele vai concluir dizendo o seguinte: é Ele quem dá a alegria. Porque aqui no caso a alegria continua, ou melhor, a alegria contínua, ela é um supremo dom. Nesse mundo sem sentido, vazio, subjetivo, desprovido de propósito. E por que a alegria contínua? Porque encontrar uma nova alegria todas as manhãs numa coisa que é comum. Nunca me esqueço da frase, embora seja uma frase que, né, às vezes ela é um pouco machista pelo olhar assim, né, mas ela pode ser aplicada do outro lado também, né? Mas a frase diz o seguinte: o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres todos os dias, mas o verdadeiro homem é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias. Achei essa frase interessante, sabe por quê? Porque a gente vive a cultura do descartável. Parece que nada dura. Casamento não dura. As pessoas não conseguem ficar muito tempo numa igreja. As pessoas não conseguem ficar muito tempo num trabalho.
num círculo de amizade. Às vezes eu fico me perguntando, falo, nossa, como é que pode? Às vezes você fala, cara, eu vou ser teu amigo, a gente vai envelhecer junto, a gente vai ver os nossos netos. Do nada uma confusão separa os dois, um nunca mais olha para a cara do outro. Como é que pode isso? Essa é a cultura da nossa sociedade. Mas Salomão está falando de uma alegria permanente, e essa alegria só pode ser promovida por Deus. Amém, queridos? Aleluias. Eu quero que você creia nisso, querido, que receber a vida como uma dádiva é saber que a misericórdia do Senhor se renova todo dia. E sabe, aquele dia que você chegar cansado no trabalho, geralmente é segunda, né, irmão? Você chegar cansado, às vezes atarefado, com um monte de coisa na cabeça, e você fala, meu Deus do céu, como é que isso aqui vai me proporcionar prazer? Quando você entende que estar ali é uma dádiva, e Deus te colocou ali, começa a nascer uma verdadeira alegria. Pode ser que nem ficou fácil, ainda continua difícil, mas a alegria ela vai durando na força do limite. Mesmo que seja difícil, ela vai durando. Mesma coisa no casamento. Irmão, o casamento não é uma bênção todo dia, não. Tem dia que você acorda querendo fazer o que com seu marido? Che Guevara, né? Fuzilamos e continuaremos fuzilando. Tem dia que dá vontade de você matar. Hoje eu mato essa desgraçada. Eu nunca penso isso da Ju. Nunca penso. O que a gente faz então? Então acabou o amor, então acaba com tudo. Não, irmão. Salomão está dizendo de uma alegria que vai durar, mesmo com todas as impossibilidades humanas, porque o problema daquilo ali sou eu, o humano, e eu sou o problema. Mas a mentalidade de Cristo me traz uma vida quieta, uma vida de sabedoria que vem do alto, e ela vai me reposicionando em meio a essas dificuldades. Aleluia. Amém, queridos? Então é assim que a gente conclui a primeira sessão. Já finalizamos a primeira sessão de Eclesiastes, que é: desfrute a vida como um dom de Deus. Um pouco mais para frente nós vamos abordar um pouco mais de como desfrutar. Mas desfrute a vida como um dom de Deus. Carlos Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falava muito nisso, em fazer algo para a glória de Deus. Amém? E é nisso que nós cremos. Pastor, mas ficou uma perguntinha aqui, nessa conclusão. Qual é a função do pecador, daquele que não teme a Deus, visto que Deus concedeu a ele também os dons? Por exemplo, é só o cristão que dança? É só o cristão que se alegra? É só o cristão que come, embora ele coma mais? Não é verdade? É só o cristão que bebe, embora a maioria não bebe? Não, o ímpio também faz isso, pastor. Trabalha, sorri, se diverte. Você leu o finalzinho do capítulo 2? Leia de novo o finalzinho. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é vaidade. Isso o quê? Essa condição da vida, essa condição que Deus impôs. Irmãos, repare que Salomão está dizendo que o chamado do ímpio é para acumular uma penca de coisa, é para juntar um monte de coisa, é para empilhar conquistas em cima de conquistas, e ele nem consegue apreciar isso. Você for na minha casa, qualquer dia, você vai ver que eu tenho uma estante lá e eu tenho 600 livros. Agora pergunta para mim se eu li os 600 livros, irmãos. Pergunta aí, irmãos. Claro que eu li os 600, estou brincando. Eu não li nem 100, irmãos. Tem livro que vai ficar lá, ninguém nem vai ler. Porque quando eu morrer, você acha que alguém vai ler? Livro do Nietzsche, vai jogar fora. Embora isso
Eu leio, né? O que eu estou querendo dizer? Esse é o lado pecador, irmão, da coisa. Ele quer acumular. Ele quer acumular. Irmão, por que um homem de negócio que já alcançou a casa dos bilhões precisa continuar fazendo negócio? Olha para mim aqui. Se você ganhar 50 milhões hoje, na Mega, alguém joga na Mega aí, irmãos? Porque os irmãos têm até medo de falar, né? Não sei se pode, se não pode. O Pedro eu sei que joga, irmãos. Joga até no bicho, se deixar. Ele estava falando de jogo de bicho aí. Deve estar jogando maquininha. Ele nasceu no bar, então é complicado, né, irmãos? Você ganha 50 milhões hoje, quem deixaria de trabalhar aí? Tem gente que ama mesmo trabalho, irmãos. Não precisa ser 50 milhões, não. 5 milhões, aliás, 500 mil. 1 milhãozinho já ia ficar um bom tempo sem trabalhar, irmãos. Né? Mas você já parou para pensar que tem empresário que ganha 50 milhões quase toda semana? Outro dia, eu conversei, eu cheguei num deputado, aqui de Guarulhos, deputado, eu perguntei para ele, falei, vem cá, por que vocês ficam lutando tanto pela reeleição? Ele falou assim, ó, Machado, ele era meio viado? Era, não é? Ó, Machado, vem cá, aí foi chegando muito perto com aquele bafão sabe aquele bafão de bala house vencida? Deixa eu te explicar, meu bem. Falei, vai, explica. Não é cuidar das pessoas, é o poder. Os políticos querem poder. É isso. Isso é o que Deus entregou ao pecador. A única coisa que ele pensa é em acumular. Ele tem que acumular lugar que ele visita, ele tem que acumular dinheiro, ele tem que acumular fotos, ele tem que acumular conquistas. Você já entrou nessas páginas de coach, de pastores coaches? Nunca tá lá, ó, essa semana aqui nós não vamos falar de conquistar nada, essa semana vamos ficar só de boa, semana do fique de boa. Não tem, não dá nem tempo, irmão, toda hora conquista, né? As igrejas entram 2021, ano da conquista, agora vai 2022, o ano da vitória, mas de novo já venceu. 2023, o ano da reconquista, nunca consegue parar e fala assim, não tem um ano do descanso, não, um ano que tá, esse ano parou, esse ano tá de boa, esse ano vamos ficar tranquilo, não tem. Por quê? Porque esse é o caráter do ímpio. Ele precisa acumular seguidor, dinheiro, ele precisa acumular. O jovenzinho, quanto você beijou, quanto você ficou? Essa é a característica do ímpio, em detrimento da maturidade que o cristão precisa alcançar em Cristo, que é de viver uma vida quieta, em sabedoria, esperando a vida eterna que o Senhor Deus lhe proporcionará, aproveitando cada momento. Olha, eu não consegui 10 não, mas aquele único que eu consegui me trouxe muita felicidade. Olha, eu não consegui, sabe aquela viagem lá que eu falei que eu ia fazer para Jerusalém? Então, não deu não, mas eu vou te falar, hein? Eu vivi cada experiência maravilhosa no Embu. Então, sabe, aquela aurora boreal não deu para ver. Mas eu vi cada céu estrelado aqui mesmo, no bairro. Ele aprecia, ele tem a vida como um dom. Amém, queridos? Ele não cai na vaidade de olhar para a grama do vizinho e falar, nossa, é mais alta que é, mais verde que é minha, né? É mais bonita, né? Não. Ele valoriza o que o Senhor Deus o deu. Que coisa maravilhosa é nós concluirmos essa primeira parte de Eclesiastes, compreendendo que a vida que Deus nos deu e todas as suas dádivas
todas as suas oportunidades, os seus presentes, foi pensado por um Deus que nos ama. E Ele disse: estou te dando isso. Mas nada disso seria válido se Ele não desse a sabedoria, a mentalidade de Cristo para eu desfrutar. Seria como dar um avião para alguém que não sabe pilotar, um carro para alguém que não sabe dirigir. O ímpio, ele tem a posse da dádiva, mas não desfruta. Mas aquele que teme ao Senhor recebe o dom, recebe a dádiva, mas a sabedoria, aquilo que vem do alto, a capacidade de apreciar aquilo que está sendo dado. Lembra quando a gente falou que é Deus quem dá as coisas, mas Ele quem dá a capacidade de desfrutar? É isso. E assim a gente conclui essa parte em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia.